Catecismo da Igreja Católica, número 1603. Você encontra no livro a página 35. A vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher, conforme saíram das mãos do Criador. Deus, que criou o ser humano por amor, também o chamou para o amor. Vocação fundamental e inata de todo ser humano. Pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Tendo-os criado homem e mulher, seu amor mútuo se torna uma imagem do amor absoluto e indefectível de Deus pelo ser humano. Esse amor é bom, muito bom aos olhos do Criador. Frase do catecismo da sua igreja. Esse amor é bom, vírgula, muito bom, vírgula, aos olhos do Criador. E este amor abençoado por Deus é destinado a ser fecundo. Está aqui, é ordem explícita de Deus que o catecismo assumiu. Esse amor abençoado por Deus é destinado a ser fecundo e a realizar-se na obra comum de preservação da criação. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Palavra do Senhor. Eu acho espetacular, e por isso eu vou ler vários textos, e vocês vão encontrar aí no livro, pelo menos assim, se não explícita e implicitamente, todos os textos do catecismo relacionados à vida conjugal e à vida sexual. Porque o catecismo da Igreja Católica enxerga o matrimônio a partir da palavra, a partir da Bíblia, e não a partir do pecado. Meus irmãos, talvez o pior de todos os pecados que se cometa, inclusive na igreja, quando se ensina bobagem para o povo de Deus, é olhar o sacramento a partir do pecado. Alguém que pergunta: mas se Adão e Eva não tivessem pecado, o homem e a mulher teriam filhos? Isso é um absurdo. Não há nenhuma relação íntima entre o pecado original e a vivência da sexualidade. Segundo esse texto que eu acabei de ler do catecismo, a vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher. Quando Deus pensou no homem e na mulher como imagem e semelhança dele, e com a capacidade e a possibilidade de se unirem, inclusive afetivamente, e com a possibilidade inclusive de gerarem filhos e filhas, isso foi anterior ao pecado. O projeto de Deus para o ser humano é anterior ao pecado. Deus reafirmou o projeto apesar do pecado, é outra história. O pecado não conseguiu estragar o projeto original de Deus. Mas a união íntima, quando eu citei Santo Tomás de Aquino, a fecundidade do matrimônio, isso é o plano original. Aqui afirma ainda uma palavra bonita: como saíram, conforme saíram das mãos do Criador. Saíram é plural, homem e mulher. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher,
carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E Deus se reconheceu no homem e na mulher. Já tinha Deus preparado, projetado, programado esse seu plano amoroso a respeito da criação. E é uma coisa interessante que eu estudei muito e pensei muito antes de escrever aí, como vocês terão oportunidade de ler. O prazer que Deus colocou no homem e na mulher é algo tão grande. Imagem de Deus está aí, o catecismo afirma e reafirma, que mesmo numa relação pecaminosa, o ser humano pode sentir prazer. Gente, se o prazer não fosse uma realidade maior do que o pecado, então numa relação pecaminosa o ser humano não teria prazer. O próprio fato do prazer ser maior do que o pecado prova que o prazer é marca de Deus. Por isso, Estados Unidos fez uma pesquisa, aliás, quem fez essa pesquisa foram nossos irmãos separados. Vocês sabem que nos Estados Unidos o protestantismo é muito forte, algumas denominações evangélicas muito fortes e ao mesmo tempo muito séria. São gente muito séria. Um pastor de uma igreja evangélica nos Estados Unidos, para ser pastor, ele tem que fazer os cursos mais ou menos que um padre faz. Aliás, nos Estados Unidos estuda mais do que padre. Nenhum pastor, você jamais vai olhar o nome do pastor, por exemplo, pastor da igreja presbiteriana da Quinta Avenida, é uma das mais belas igrejas evangélicas do mundo, fica bem próxima da Catedral de St. Patrick. Nunca você vai ver o nome do pastor antes do PR, que é pastor, tem um DR, é doutor. Para ser pastor de uma igreja dessa nos Estados Unidos, tem que ser doutor, doutor em teologia, doutor em Bíblia, e eles são bons. E normalmente, como o pastor é casado, a mulher do pastor também estuda, ela vai fazer um curso afim. Então, principalmente nessas igrejas que trabalham com casais, normalmente o marido é pastor, é doutor em teologia, a mulher é doutora em psicologia, é doutora em aconselhamento, é doutora em sociologia. Então, esse grupo, não sei de quantos pastores, fizeram uma pesquisa interessante nos Estados Unidos, uma pesquisa que abrangeu aproximadamente 100 mil mulheres. E a pesquisa era sobre o prazer sexual. E que coisa maravilhosa elas constataram. O grupo aonde o prazer era mais evidente, o grupo das mulheres que tiveram a coragem de se dizer cristãs. E hoje eu estou convencido dessa pesquisa deles. Hoje eu tenho absoluta certeza, um casal que não tenha uma vida espiritual intensa, que não tenha profundidade da vida espiritual, jamais saberá o que é o verdadeiro prazer. Vai contentar-se com o prazer desequilibrado. E eu já disse, o prazer desequilibrado, a pessoa consegue até sozinho, não precisa nem de outra pessoa. A automanipulação do corpo. Eu escrevo até uma frase sobre isso no livro, quando eu digo que eles estão adolescendo pessoas adultas, porque é uma doença. Um adulto que busca prazer sozinho é um doente, é um desequilibrado. É como se a pessoa tiver fome e comer o próprio dedo para matar a fome. Isso é um disparate, isso é um absurdo. E se for pensar nesse prazer, isso é muito pobre. Ou esse prazer provocado de fora para dentro. Vocês vejam bem,
Se pode um casal descer mais baixo algum nível do que o casal que leva para a sua casa, para o seu quarto, um vídeo pornográfico? Aonde que tem amor na pornografia, gente? Isso é uma coisa nojenta, isso é um absurdo, isso é um disparate. Todo filme pornô devia vir assinado com a assinatura do demônio, pois tem a assinatura do demônio. O corpo humano ali é um depósito de qualquer coisa, menos de amor. Por isso as aberrações vão levando, e depois as variações, os instrumentais que se usam no corpo, isso é um disparate, isso é um absurdo. A pornografia é uma doença medonha, ela é maligna, e não leva prazer, leva ao vício, é diferente. Um jovem que usa droga não tem prazer na droga. O jovem usa droga porque viciou. O prazer se transformou em vício. E se há uma área perigosíssima e facilmente viciável, é a área da sexualidade. Um casal cristão não pode admitir, nem na teoria, a aberração. Nem na teoria. Qualquer marido ou qualquer mulher é livre para recusar qualquer intimidade física com o parceiro, com a parceira, que estiver impregnado desses objetos. Isso é um disparate. Isso é reduzir o ser, isso é coisificar o ser humano, isso é transformar o ser humano em algo pior do que os animais. E por isso perde a intimidade. O prazer que nós estamos falando não é esse, não. Não é esse prazer que se consegue sozinho. Não é esse prazer que é estimulado, quer dizer, um desequilíbrio danado. Porque como é que uma pessoa vendo umas bobagens daquela ainda pode se sentir preparado para o prazer? Maior prova de que é desequilíbrio. Aliás, não devia nem assistir para não demonstrar que é desequilibrado. Porque é desequilíbrio. E pior que o inconsciente grava tudo. A ciência hoje nos ajuda muito. Freud nos ajudou muito nesse sentido, as descobertas do inconsciente. Para o inconsciente não existe diferença entre o real e o imaginário. O inconsciente da pessoa, quando ele assiste um vídeo, por exemplo, aquilo que se passa no vídeo para o inconsciente é como se a pessoa estivesse fazendo igual. Por isso que depois tem casais que querem fazer as mesmas experiências que estão lá. De aberrações. Porque o catecismo da Igreja Católica deixa muito claro: a intimidade sexual só é abençoada quando feita por atos próprios do matrimônio. Atos próprios do matrimônio, todo mundo sabe bem o que é, não precisa eu falar aqui, principalmente num canal de televisão aberto. Qual é a forma de relação sexual que a igreja existe, que a igreja aceita? A única. Nenhuma outra é relação sexual. Nenhuma aberração pode ser chamada de relação íntima. Isso sim tem que meter o dedo lá na ferida que o demônio está fazendo. E está fazendo. Se há uma área que o demônio está esperneando, e que tristeza, aporcalhando, prostituindo essa área sexual. Meu Deus do céu, o que a gente encontra hoje de homens e mulheres destruídos na sua dignidade, de filhos e filhas de Deus, a começar dessas revistas de nudez. Antigamente era só de mulher, hoje tem revista de homem, homens que ganham fortuna. Outro dia eu lia na Folha de São Paulo que um cara lá de Brasília, não sei de quem, filho de uma mulher lá que estragou do mensalão lá, que ele ia fazer uma série de fotografia pelada, ele pelado para uma revista, e que ele ia receber 600 mil reais para isso. Nossa, se vende. Esse vende tão barato assim? Homem pelado.
E não é só homossexual que compra, não. Um monte de mulher comprando para se estimular. Que isso, gente? Isso é um disparate. Inclusive é bom lembrar que aquela fotografia que tem lá é falsa, que lá é tudo feito no computador. Por isso que aparece a pessoa, que as mulheres com o corpo maravilhoso, escultural. É no computador. Isso é a mesma coisa que fazer um desenho animado, pôr uma cara lá. Então começa daí. Começa com a pornografia visual. O inconsciente não sabe a diferença. E aí a pessoa vicia, por exemplo, em olhar a revista de mulher nua, ou de homem nu. Depois, quando bate um olho numa mulher e bate o olho no homem, já imagina o quê? Pessoa nua. Para o inconsciente é a mesma coisa. Por isso tem tentações horríveis diante do crucifixo. Eu atendi já alguns casos. Mulheres acostumadas a ver revista de homem pelado, a ver filme pornográfico, que depois não consegue se concentrar diante do crucifixo, porque fica imaginando cenas eróticas com Jesus Cristo. Olha aonde o demônio chega. Isso não é um caso só, não. Não é um caso, não, são vários. Porque para o inconsciente não faz diferença. Se a pessoa está ali olhando numa revista pornográfica, de homem pelado, de mulher pelada, ou de sexo explícito entre homem e uma mulher, daqui a pouco se identifica com qualquer homem, com qualquer mulher. Jamais ele vai estar satisfeito, porque ele partiu do princípio errado da intimidade. Sexo para ele não é intimidade, sexo é conquista. A mesma coisa que o sujeito que quer ganhar um troféu, quer ganhar uma medalha, quanto mais ganhar não está satisfeito. Eu quero ser campeão, eu quero ser bicampeão, eu quero ser tricampeão, eu quero ser hexacampeão, eu quero ser pentacampeão. Nunca está satisfeito. Mesma coisa da pessoa viciada em dinheiro, ela nunca está satisfeita. Ela compra um carro novo, agora já quer um carro maior, agora já quer comprar uma casa, que eu preciso comprar uma casa na praia, eu preciso de uma fazenda, agora eu preciso de dólar para guardar, eu quero conhecer os Estados Unidos, mas agora eu quero conhecer a Europa, agora eu quero conhecer o norte da Europa, agora eu quero conhecer a Ásia. Nunca vai estar satisfeito. É insaciável, insaciável. Os estragos hoje, por exemplo, qual é o maior problema de saúde pública dos Estados Unidos? Obesidade. Mas a gente fica lá, meia hora que você entra num restaurante daquele, você fica admirado. Meu Deus, como é que uma pessoa daquela vai poder amar o seu corpo? Coisa medonha. Um bicho daquele pelado, a gente corre. Que coisa horrorosa, é medonho demais. O bicho feio, é deformado. E isso jovem, adolescente, 8 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos. Aonde fica a autoestima dessa pessoa? Por quê? Porque come exageradamente, come estragado, come errado. Aí depois você juntar uma doença que muita gente tem, que tem que lutar contra essa doença, pronto. Então perde a consciência do corpo, porque alimentou o inconsciente. Gente, por isso que eu trabalho e vou trabalhar muito ainda com o cura interior, porque nós precisamos ajudar as pessoas a deixar a graça de Deus atingir o inconsciente. Nosso inconsciente precisa, e eu digo a você, marido e mulher, um grande trabalho que você precisa e precisa fazer para o seu marido e para a sua mulher, é ser instrumento da cura interior dele e dela. Aliás, está no catecismo. Essa é uma das missões do matrimônio: curar e restaurar a sexualidade estragada. Todos nós aqui, sem nenhuma exceção, inclusive nós padres, freiras, senhores e as senhoras que já têm 50 anos de casado, 70 anos, 80 anos de idade, ou jovens, todos nós trazemos marcas que se fixaram de modo estragado na nossa sexualidade, sem nenhuma exceção. Todos nós.
Todos nós temos lá um espinhozinho na nossa carne. Alguns mais controlados, outros menos. Alguns, infelizmente, descambaram já para uma aberração. Mas os pequenos desequilíbrios, todos nós temos. E como é que cura esse processo? Ora, os sacerdotes, as religiosas, os religiosos, os chamados a viver o celibato, vão curar as deficiências da sua sexualidade estragada pela vivência da castidade. Quanto melhor viverem a castidade, com os mecanismos que a igreja nos oferece, através da ascese, através da oração, através do jejum, através da penitência, através da liturgia das horas, através da oração do rosário, através da celebração da Eucaristia, através da direção espiritual, da partilha, do sacramento da confissão. Olha quantos instrumentos tem os sacerdotes, as religiosas, os religiosos, os leigos consagrados, para crescer na cura. E entre os casais, o grande meio que Deus escolheu para curar a sua esposa é você, marido. O grande instrumento que Deus escolheu para curar você, marido, é a sua esposa. Observaram que eu citei aqui uma meia dúzia de meios para curar a sexualidade ferida e machucada do padre, da freira, do religioso, da religiosa e do celibatário. E citei um único para curar a sexualidade estragada do marido e a sexualidade estragada da mulher. Porque eu tenho que ser fiel à fé da igreja. O matrimônio é sacramento. Significa que ele contém Deus. Que ele aponta para Deus, mas contém o próprio Deus. Isso é um sinal evidente, gente. Isso é uma coisa muito séria. A sexualidade precisa ser curada em primeiro lugar no pensamento. Há um capítulo que eu começo exatamente assim no livro, que Jesus foi muito sábio quando associou a sexualidade a duas realidades do nosso ser: os olhos e o coração. Jesus disse que tudo que há no mundo, de bom ou de ruim, foi gestado no coração. E Jesus diz que no campo da sexualidade, os olhos são fundamentais. Por isso Jesus diz, se você olhar para uma mulher com o desejo de cometer o adultério, já cometeu o pecado. Olha que sabedoria de Jesus. Os olhos e o coração precisam estar purificados, do contrário a pessoa não ama. Aí vocês vejam o malefício medonho das revistas e dos filmes pornográficos e da internet. Se a pessoa com o olho manchado, estragado pelo pecado, não consegue mais enxergar o outro segundo o plano de Deus, também não conseguirá amar mais. O amor entra pelos olhos. Aquilo que o povo fala do amor à primeira vista tem muito de verdadeiro. Como é que você enxerga a pessoa que Deus colocou na sua vida, que você em Deus escolheu para ser seu marido, sua mulher? Você não pode mais ficar com os olhos estragados, prostituídos. Se você tinha esse costume, e até você como casal, aqui presente ou em casa, ainda tem esse costume medonho de assistir, achando que é isso que eleva, que excita vocês, que leva vocês a viver momentos íntimos verdadeiros, digo uma coisa a vocês, vocês ainda não sabem o que é prazer. Vocês ainda não sabem o que é orgasmo. Esse grupo de pastores, e principalmente as esposas desses pastores, que trabalham com aconselhamento conjugal, e você encontra isso em vários livros de livraria evangélica, tradução dos Estados Unidos, por exemplo, Intimidade Sexual, é um livro interessante sobre isso. Essa pesquisa que eles fizeram. Por quê?
Logo nos Estados Unidos, um país tão livre, onde a moral parece ser tão livre, por que o maior grupo de mulheres que afirma ter prazer não é entre as artistas, por exemplo, que são tão livres, que se relacionam com quantos homens? Quantos artistas que você conhece já se relacionaram com 10, 15, 20, 30? Inclusive com homens belíssimos, artistas também. Isso na televisão de vez em quando você vê. O fulano de tal largou da mulher, aquela atriz linda, maravilhosa, juntou com a outra. Aqui era a mulher dele, já está com outro. Aqui no Brasil eles falam de vez em quando isso do Ronaldinho, né? Ronaldinho juntou-se com uma mulher maravilhosa, e mostra a foto da mulher, uma beleza mesmo, né? Falou, oh, meu Deus, o senhor estava inspirado quando fez mesmo, né? Que costelinha o senhor arrumou, não? Aí passa 15 dias, já largou dela, já juntou a outra já está com o ex da outra, com o marido da outra, não sei o quê. Eles trocam assim, num ano é 4, 5, 6, 10. Por que não é entre esse grupo que a pesquisa revelou? Olha, é o grupo que mais sente prazer. Porque dissociado do espírito, o prazer é vício. E você já notou uma coisa? Que todo prazer ligado a um vício, ele só é prazer até que você se encha dele. Por exemplo, mesmo a bebida. Pessoa que bebe por prazer, não tem problema nenhum. Vai numa festa, uma festa em família, toma lá uma cervejinha gelada, ou toma uma taça de vinho, coisa mais bonita. Eu acho lindo. Agora faz muitos anos que eu nem entro num restaurante, mas como eu achava bonito quando entrar num restaurante e via um casal mais maduro, 20, 30 anos de casado, tomando uma taça de vinho, comendo lá uma carnezinha. Que bacana, isso é lindo, isso é por prazer. Mas por prazer a pessoa toma uma taça de vinho, oferece, quer mais? Não, a bebida não me domina. Mas a pessoa que bebe por vício, está lá caído no boteco, vomitando, fedendo. Como é que você chega perto de uma pessoa alcoólatra? Aliás, o alcoolismo é uma das armas de destruição da intimidade, é o alcoolismo. Quantos casos do marido vem da rua, fedendo cachaça, aquela barba suja, aquela unha que eu falei, que o MST está perseguindo essas unhas, velho. E chega em casa, e aí ele chega em casa, porque lá no boteco, as conversas são de 0 para baixo. Lá no boteco, ele fala da mulher, e fala isso, e a mulher fala, e fala. Aí ele chega em casa meio mais para lá do que para cá. Não consegue firmar nem o passo. Vocês entenderam, né? Mas ele deita na cama e quer que a mulher sirva ele. Isso não é um caso que eu atendi até hoje, não, uns montes. Quantas mulheres pedem, Padre Léo, se tiver uma brecha, fala disso. Estou atendendo as senhoras que me pediram. Isso é um horror. Só pelo seu cheiro já não tem prazer nenhum, meu filho. Está na hora de você acordar. É sério isso. Sério. Segundo o Ministério da Saúde, é um problema que atinge diretamente 20 milhões de brasileiros. E indiretamente 39 milhões de brasileiros. Sabe o que é isso? Isso talvez seja o problema mais sério de relacionamento, seja o álcool. Vai na festa, começa a beber, aí fala esse, fala aquele, e aí cria um mundo imaginário que se acha o super-homem. Pior é quando a mulher é alcoólatra. Aí Deus o livre o guarda.
que a mulher já é mais fraca para a bebida. Isso é científico, isso não é preconceito, não. Olha, gente, eu já atendi uns casos, poucos, graças a Deus, de mulher alcoólatra. É uma coisa medonha. O sofrimento do marido. Numa das cidades que eu trabalhei, tinha um senhor, um advogado, a mulher dele era alcoólatra. Misericórdia. Quando aquela mulher vinha falar com a gente, aquele fedor, aquele cheiro, e ela ainda fumava ainda. Álcool e cigarro. Olha, pessoa de que costuma com álcool e com cigarro, ela se adapta facilmente num chiqueiro, ela não sente diferença nenhuma. Não sei. A diferença. Chiqueiro é mais cheiroso ainda. Aliás, o chiqueiro que tinha na minha casa era muito mais cheiroso. Sentia um cheirinho de creolina lá, que o papai lavava todo dia. O curral nosso era raspado, igual eu ensinei meus filhos a fazer lá em casa. Raspar o curral primeiro. Não é jogar água não, porque senão aquilo entra no meio da pedra lá. É limpo. Agora uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma, chega da rua. E aí, não, eu estou no meu direito. Não está não. Digo a você, citando aqui 1 Coríntios 7, que diz que o homem e a mulher não devem se recusar sexualmente. Mas digo a vocês, moralmente, afirmo como padre da igreja aqui agora, moral, estou falando baseado nos textos de moral. Mulher nenhuma, homem também, mas o caso mais comum é da mulher. Mulher nenhuma tem dever moral de se relacionar intimamente com um homem bêbado. Nenhuma mulher nesse mundo. Pode recusar. Pode não, deve recusar. E você, meu irmão, que tem esse problema, está na hora de se tratar, existe tratamento. E a grande maioria das pessoas que tem esse problema, o tratamento pode ser feito em casa, com alguns cuidados, com algumas atenções. Então vocês vão saber o que é um verdadeiro prazer. Porque se essa pesquisa que nossos irmãos evangélicos fizeram nos Estados Unidos, fizesse também no Brasil, eu não tenho dúvida. Sabe qual é o índice das mulheres que iriam afirmar, deveriam afirmar, se compreendesse corretamente? Entre as carismáticas. A verdadeira carismática, o verdadeiro carismático, por quanto mais cheio do Espírito Santo. Imagine uma pessoa que reza em línguas. Se eu rezo em línguas, significa que eu já não tenho barreira para a ação do Espírito Santo. Ou uma pessoa que recebe o dom do repouso no Espírito, significa que todo o meu corpo é tomado pelo Espírito Santo. Agora que maravilha, uma pessoa que reza em línguas, no poder do Espírito Santo, lá diante do Santíssimo, e deixa o Espírito Santo agir no seu coração. Imagina um casal, que coisa linda, vocês casais que frequentam juntos grupos, que frequentam juntos a Eucaristia, que rezam, que se alimentam da Eucaristia e que depois chegam em casa e tem um momento de intimidade profunda. É desse orgasmo que eu estou falando. É desse prazer que eu estou falando. Não de algo alimentado por coisas exteriores. Vídeos, revistas, mesmo roupas e etc. Objetos. Hoje tem quantas... Olha, desde que eu frequento São Paulo, nos últimos anos para fazer a tenda, tinha uma lojinha de sex shop na 23 de maio, que a gente passava e via. Hoje, gente, hoje são dezenas. Até posto de gasolina. Uma vez eu fui abastecer no posto de gasolina aqui em Guará, para vir aqui para Canção Nova. Pois enquanto estava abastecendo, o rapazinho falou lá, se o senhor quiser visitar a nossa loja, nós temos uma loja aqui de sex shop. Falei, não estou precisando ainda não. Aqui, um postinho vagabundo, claro, nunca mais parei naquilo. Também já estou notando que mais gente não para lá, porque eles estão afundando ali, né?
Hoje tem tudo quanto é canto, gente. Hoje tem pela internet. Tem canal de televisão. A Canção Nova na minha televisão pega o canal 19 da parabólica. Tem dia que no anterior, o 18, tem uma mulher lá com um pano amarrado na cara, que ela tem vergonha, mostrando uns negócios. Que se eu conhecer uma mulher que usou um trem daquele, como é que pode um trem daquele tamanho? Misericórdia, é uns negócios de borracha assim. Ora, é muito simples, compra um jumento. É mais simples. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Panfleto. Em aeroporto eles distribuem panfleto. E às vezes você vê até sem querer, fica, meu Deus, que coisa nojenta. Agora estão divulgando muito aqui no Brasil, os Estados Unidos já tem um desses de borracha que é duplo. Para quê? Não preciso falar não, porque é uma baixeza tão grande. Uma mulher que usar um trem desse, como é que ela vai sentir depois? Gente, aquilo é borracha. Eu explico direitinho no livro. O corpo da mulher foi feito com exclusividade para o corpo do homem. O corpo do homem foi feito com exclusividade para o corpo da mulher. Nenhum homem, grave o que eu vou dizer, é uma notícia ruim que eu vou te dar. Nenhum homem jamais conseguirá enxergar o seu membro no ápice do seu tamanho, nunca. Porque o órgão sexual masculino, o pênis, ele só chega ao ápice do seu tamanho única e exclusivamente dentro do corpo da vagina de uma mulher. E a televisão já mostrou isso não faz muito tempo. É por isso que a glande peniana é maior do que o corpo do pênis. Porque a vagina foi preparada para isso. Quando o pênis entra dentro da vagina, o primeiro movimento dela é abraçar o pênis e prender com aquela delicadeza. Veja a delicadeza da glande peniana, qualquer homem sabe disso. Se passar o dedo, você percebe que é a parte mais sensível do seu corpo. Depois que ela abraça, ela começa a fazer um movimento, o afago. Só a vagina faz. Nenhuma parte do corpo faz a não ser a vagina. Portanto, nenhuma relação que não fosse peniana vaginal, a igreja pode admitir. Nenhuma. Como relação, não. Como estímulo e outras coisas, ainda se pensa hoje. Mas não como relação. Como toque, sim. Não tem parte do corpo de um homem que não possa ser tocado por uma mulher carinhosamente. E não tem parte do corpo de uma mulher que não possa ser carinhosamente tocado, respeitosamente. Mas não para relação, a intimidade não. Pois a ciência que comprova isso que a igreja... Gente, quando a igreja afirma alguma coisa, isso é fruto de muita reflexão. Isso é fruto de muito estudo. Além de ser a graça de Deus. Deus não contradiz a natureza. Aquilo que Deus inspirou para a igreja, a ciência, se quiser, pode estudar há muitos anos que ela vai chegar à mesma conclusão. Por isso que o homem jamais vai ver o tamanho máximo do seu membro. Porque ele foi feito para o corpo da mulher. É para dar esse prazer. Lá ele vai estufar o máximo, para ficar com a sensibilidade mais aguçada. Por isso é um encontro íntimo. Por isso é um encontro que não pode ser feito de qualquer jeito. Por isso que não cabe uma relação com um homem ou a mulher chapado, alcoolizado, fedendo. O homem bêbado que chega em casa e diz que tem direito a sexo, não, tinha direito. E terá direito de novo, depois que passar essa embriaguez. Você embriagado não tem direito a nada. Você embriagado não pode nem dirigir carro, quanto mais dirigir eu.
Faça o teste do bafômetro antes. As mulheres deviam de ter em casa o coisinho do bafômetro. Faz o teste aí do bafômetro. Passou no teste? Então vem. Não passou? Café amargo, soda cáustica, banho e dorme com o cachorro. Pronto. Que é isso? Se a sexualidade é algo tão lindo, agora é para ser vulgarizado desse. Que é isso? Há muitos casais que prostituem a relação dentro de casa, quando alimenta por esses filmes. Gente, na Inglaterra, olha bem, Inglaterra é um desses países de primeiro mundo. Inglaterra é um país que se orgulha da sua língua, da sua cultura. Nos tribunais ingleses, o uso errado da internet é a terceira causa do divórcio. Meu Deus do céu, como está se tornando comum a gente atender pessoas que dizem: padre, eu sou viciado na internet. Gente, isso é adolescer um adulto. Isso é infantilizar. Como é que uma pessoa... Não entra na minha cabeça. Como é que uma pessoa, sabendo da mentira já, o computador é dela, ela que liga, ela vai lá no mouse, aí fica procurando o site lá, aí aparece uma mulher pelada, um homem pelado, sei lá o que quer ver, porque... E a pessoa se excita com isso. Olha o desequilíbrio. E depois, nunca o outro vai poder se sentir amado com isso. Porque sabendo que o que excitou, o que provocou o desejo foi uma fotografia, foi uma cena do filme, foi uma montagem qualquer de computador. Isso é uma aberração. E aí sim, aí isso gera uma fonte de doenças. Sabe quais são as piores doenças geradas pela sexualidade estragada? Não é gonorreia, não é sífilis, não é HPV, não é AIDS. Isso pode ser um acidente, muita gente inclusive tem, sem nunca ter sido infiel. Criança nasce com essas doenças hoje. Quantas crianças hoje nasceram em consequência da sífilis? Nasceram cegas, nasceram surdas. Não tem culpa nenhuma. As piores doenças que a sexualidade estragada produz é a perda de sensibilidade, é a perda da delicadeza, é a pessoa que quando se sente coisificada pelo outro, perde a sua dignidade de pessoa humana. É a pessoa que perde o respeito por si mesma. É a pessoa que não se sente mais amada. Observa que esses exemplos que eu estou dando, todos eles estão ligados àquilo que nós somos como imagem e semelhança de Deus. Perdeu a dignidade da pessoa, a dignidade de filho e de filha de Deus. Um dos maiores estragos que a sexualidade pornográfica faz num casal e numa pessoa é que a pessoa perde o valor do seu corpo. E quem não sabe o valor que tem, se dá por qualquer preço. Quem não sabe o valor que tem, se vende, põe um preço que leva. Isso é uma pena. Isso é o pior estrago. Inclusive eu conheço pessoas que tiveram a infelicidade de herdar uma doença DST, uma doença sexualmente transmissível. E no entanto foi pessoa que redescobriu o valor da sua dignidade de um modo lindo e maravilhoso, e hoje vive, que é uma maravilha. Inclusive convive com doença que a ciência afirma que não tem cura. Eu tenho alguns casos em Betânia. Inclusive pela graça de Deus, rapaz contaminado que engravidou a esposa, e a esposa não tem, e as crianças não têm. Agora mesmo nasceu um casalzinho de gêmeo. O pai é soro positivo, mas porque não perdeu essa dignidade. Perceberam? Essa é a pior doença, gente. A pior das DSTs é a pessoa que perdeu o valor do seu corpo, é a pessoa que não se cuida mais, é a pessoa que é capaz de se dar por qualquer um.
O primeiro que aparecer leva. Essa é a doença das doenças. Essa é a enfermidade das enfermidades. Aí a pessoa não se cuida mais. Não há dúvida, tem muita gente que não cuida mais do seu corpo. Exatamente. Cuidar para quê? Meu marido não me valoriza, minha mulher não me valoriza. Para quê? Se eu queria ficar bonito, queria ficar bonita para a pessoa que eu amo. Mas para quê? O que excita o meu marido, o que estimula a minha mulher é ver esses filmes aí, é comprar esses objetos aí que vendem na televisão de sex shopping. Para que eu vou me valorizar? E isso acontece, não é no plano consciente. Se fosse no plano consciente era facinho de curar, é no inconsciente. E não tenha dúvida, muitas doenças que a princípio não tenham nenhuma ligação com DSTs, muitas espécies de câncer, por exemplo, mas principalmente doença do campo afetivo, a depressão, a angústia, a tristeza, a distimia. Distimia é uma doença hoje que atinge tantas pessoas. Perder a alegria de viver. A pessoa está lá vivendo de qualquer jeito. Porque para quê? É um amor que não celebra. E aí vem uma coisa muito séria, que nós da igreja precisamos estar atentos. Aí vem uma substituição. A pessoa passa a embrenhar-se na igreja. Homem e mulher casado, que passa mais tempo na igreja do que em casa, é completamente desequilibrado. É um destemperado. Primeira vocação do matrimônio é ser marido e ser mulher. A primeira coisa que Deus vai cobrar de você não é você ir no grupo de oração tantos dias, não. É se você viveu bem como marido e como mulher. Uma vez lá em Betânia teve um retiro. Nós temos retiro para casal todo mês. Então lá nos começos, isso faz muitos anos já, uns 6, 7 anos, a gente fazia apresentação dos casais. Agora a gente não faz mais nada dessas bobagens. Para que nós queremos apresentar? Quem souber meu nome, ótimo. Quem não souber, é a mesma coisa. Tem gente que fala assim: para quem não me conhece, o meu nome é João. E para quem conhece, que nome que é? Meu nome é João, para quem conhece. Quem não conhece, para quem gosta de mim, umas bobagens. Então nós não apresenta mais. Mas aí a gente fazia apresentação na sexta-noite, para descontrair. Aí foi um casal. Um homem assim, muito, lá de Blumenau. Um homem meio magrinho, assim, meio irritadinho. E a mulherzona do lado dela, com aquele cabelão pintado, anel, aí ela falou: eu sou fulana, eu sou da paróquia tal, do grupo tal. Segunda-feira eu vou no grupo lá do hospital. Terça-feira eu ajudo na equipe da liturgia. Quarta-feira eu frequento a missa dos doentes. Quinta-feira eu vou no grupo de oração, da Eucaristia, adoração. Sexta-feira, se for primeira sexta, nós vamos para a primeira sexta do doente. E no final de semana a gente ajuda nos retiros. Aí veio ele, falou: eu sou o fulano, marido dela, e é por isso que eu tenho raiva de igreja desse negócio. Na nossa frente. Claro. Eu não tenho mulher. Então, meu filho, você é casado, você tem filho, você tem mulher, você tem marido. Mas toda noite você sai para ir no grupo de oração. Você é um desequilibrado, você é um destemperado, você é atrapalhado. É fuga. É porque na verdade você não aguenta mais a cara do seu marido. Você não aguenta a cara da igreja. Tá bom, você não aguenta mais, mas não vá refugiar na igreja. Igreja não é refúgio de desequilibrado. E pior que essas pessoas aí, elas começam a arrumar uma função na igreja. Ai que Nosso Senhor. Elas vão, tanto insistem que elas dão um jeito. Elas viram coordenadora. Quer ver a coordenadora da vassoura? Ninguém põe a mão na vassoura. Se ela não varrer a igreja, ninguém varre. Só ela sabe varrer a igreja daquele jeito.
Isso é um desequilíbrio. Porque a pessoa precisa sabe, todos nós temos necessidade de sermos valorizados. Toda pessoa busca essa valorização. Como não tem em casa, que é onde devia ter, para isso que é a sua vocação, para que você casou? Casou porque quis na igreja, sacramento porque quis, né? Então agora aguenta. Para que casou? Aí a pessoa, como não se sente valorizada em casa, aí começa. O marido vai para o boteco, a mulher vai para a igreja. O vício é o mesmo. Sim. Talvez vão precisar passar 3 ou 4 noites por semana em casa. Talvez se a mulher parar de ir tanto para a igreja, o marido também vai parar de ir para o boteco. E em casa eles vão descobrir que ali naquilo que eles vivem está a presença real de Deus. É sacramento. Vou falar com toda a consciência de quem pensou no que está falando. Entre um casal que fica no seu quarto, dialogando, se acariciando, ou até tendo uma relação íntima, e um grupo de oração, a presença real de Deus está no quarto do casal. Porque o casal está vivendo sacramento. Significa que ali onde ele está, Deus está materialmente presente. Materialmente, sacramento é isso. Não tem nenhum sacramento sem matéria. Olha aí, pensa nisso. No grupo de oração, por exemplo, grupo de oração não é sacramento. A Eucaristia, por isso que eu não comparei com a Eucaristia, porque a Eucaristia é sacramento. O grupo de oração não é sacramento. No grupo de oração você cria, pode ter até sacramentais, mas não sacramento, por exemplo, da água benta, de uma vela, de uma intercessão de um pelo outro. São sacramentais, mas não são sacramentos. Num grupo de oração você cria um clima para que as pessoas possam sentir a presença de Deus. Um marido e uma mulher trancados no quarto, pobrezinho da casa deles, de uma cama pobre, mas ali se amando e se respeitando, eles estão tocando com a própria mão na pessoa de Deus. Isso é sacramento, é matéria. Você, mulher, quando olhar para o seu marido, você tem que pensar: essa é a forma que Deus se materializou para mim. Marido, quando olhar para a esposa, essa é a forma que você se materializou para mim. E aí a decorrência e a consequência disso é uma coisa espetacular. Vocês imaginam um homem que olha para o corpo da sua mulher e percebe aí de fato a presença real, física, material de Deus? Como é que ele vai cuidar desse corpo? Com que respeito ele vai se aproximar desse corpo? Que coisa espetacular! Com que solenidade ele vai se aproximar desse corpo? Porque ele está sabendo que cada vez que se aproxima desse corpo, está se aproximando da alma da pessoa. Não tem corpo sem alma. Que coisa maravilhosa. Vice-versa, uma mulher, quando percebe no corpo do seu marido a sacralidade desse corpo, a beleza desse corpo, a santidade desse corpo, eu posso tocar Deus. Gente, você já parou para pensar nesse absurdo que a igreja ensina? E isso não é teoria do Padre Léo, não. Isso é doutrina oficial da igreja. Por isso eu citei os textos do catecismo. Isso é doutrina da igreja, a sua igreja católica. Nenhuma outra igreja ensina isso, porque nenhuma outra igreja percebeu o matrimônio como sacramento. Mas a igreja católica, o matrimônio é sacramento. Sacramento significa contém aquilo que demonstra, que mostra. Sacramento significa que eu posso tocar numa matéria que naquele instante é o próprio Deus. Por isso que o padre levanta a hóstia e não diz: isso é como se fosse o corpo de Cristo. Diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Porque nós amamos, adoramos a Eucaristia?
porque temos absoluta certeza que é um sacramento e que, como tal, contém Deus. O Santíssimo Sacramento é a presença real, não é uma lembrança de Deus. Contém o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou falar algo que pode beirar aberração, mas que é real. No corpo de um marido e de uma mulher, há até mais matéria do que da própria Eucaristia. A Eucaristia contém o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois no corpo humano, além de corpo, alma, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, você ainda tem a marca do Espírito Santo, porque você foi selado pelo Espírito Santo, e ainda tem o dedo do Pai. Você, um casal unindo-se em sacramento do matrimônio, contém, além do corpo de Jesus, que a Eucaristia também contém a presença real do Pai e a presença real do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, viva a dignidade da sua vocação. Não se rebaixe mais. Eleve-se em Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós pedimos, principalmente esses casais, Pai, aqui conosco, e aqueles que nos acompanham pela televisão. O Senhor os chamou a viverem o sacramento do matrimônio, e no sacramento do matrimônio, a viver o dom, o sinal evidente, materializado da sua graça. Nós te suplicamos, ó Pai, derramai sobre esses casais a sua bênção. Faça chegar ao coração de cada marido e de cada mulher, Pai, pela ternura infinita do coração de Jesus, o amor e a misericórdia infinitas desse coração, para santificar esses meus irmãos e essas minhas irmãs, já a partir do próprio corpo. Derramai, Pai, sobre cada homem e cada mulher que se uniram na missão e na vocação do matrimônio, o dom do Espírito Santo, que leve-os a reconhecerem-se na dignidade de filhos e filhas, amados e amadas de Deus. Derramai ao final dessa manhã, no início dessa tarde, a sua bênção, para que de fato esses casais cresçam no amor, sejam fecundos no amor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!